Mas hoje Deus tem cura. Cura para quem entrou nessa noite aqui decepcionado com a vida, com as escolhas que fez, decepcionado talvez com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, decepcionado, quem sabe, com a igreja, com o pastor. E ouso dizer, decepcionado com Deus. Mas a cura nessa noite para você. Você não vai sair daqui decepcionado, meu irmão. Você vai sair daqui curado dessa decepção. Não sei com que, não sei com quem. Mas o Senhor manda te dizer, recebe a cura na tua alma. Essa tristeza que te consome. Essa mágoa. Esse sentimento que deixa você abatido. Há um renovo de Deus para você nessa noite. Como eu falei e repito, você está no ambiente da manifestação da glória de Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Que sentimento horrível é esse? Sentimento de decepção. A decepção é uma das dores mais complexas da alma humana. Ela nasce quando a expectativa acerca de pessoas que nós gostamos ou que nutrimos algum sentimento por ela não é correspondido. A decepção, ela nos abate, ela nos deprime. A decepção é aquele sentimento que rouba o prazer de investir em outra pessoa ou em outro relacionamento. Quantos aqui já não se sentiram decepcionados com alguém? Quantos aqui? Talvez todos. Todos nós já nos sentimos decepcionados com alguém. A verdade é que ninguém vai se decepcionar com alguém que é declaradamente seu inimigo. Que isso, pastor? Do inimigo você espera tudo. Do inimigo você já sabe que ele pode aprontar a qualquer momento. Então o inimigo, o que ele fizer contra você, sabendo você que ele é seu inimigo, não te decepciona, porque é algo esperado. Mas abra sua Bíblia comigo lá em livro de Salmos, capítulo 55, no verso de número 12, 13 e 14. O tema para essa noite é Jesus, a cura para decepções. Jesus, a cura para decepções. Amém? Salmos 55, versos de 12 ao 14. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos caminhavas e íamos com a multidão
a casa de Deus. Como eu falei, meu irmão, do inimigo você espera tudo, mas do amigo não. E o rei Davi, ele está expressando um sentimento, uma decepção com alguém que ele estimava, que era seu íntimo amigo. Alguém que ele confidenciava sua intimidade, seus sonhos, seus projetos, suas conquistas. Era alguém que ele caminhava junto à casa de Deus. Ou seja, era alguém que andava com ele lado a lado, que desfrutava da intimidade. Por isso ele vai dizer: se fosse um inimigo, eu saberia me defender. Se fosse alguém que eu conhecia, que sabia que queria me fazer o mal, eu tinha como revidar. Mas com um amigo, nem eu nem você usamos a armadura. Nem eu nem você ficamos preparados com arma na mão para nos defender daqueles que nós chamamos de amigos íntimos. Você não anda armado com um amigo íntimo. Você anda à vontade, você anda desarmado. Por isso a decepção, por isso a dor, a tristeza, por isso esse sentimento que ele vai expressar nesse salmo. Se você ler o verso 4, ele vai dizer que a dor é tão grande, que chega a ferir o seu coração. Chega a abrir ferida na sua alma. Chega a lhe causar uma extrema tristeza. Ele chega a dizer: quem dera eu tivesse asas como pomba para voar e me esconder e ir para um deserto. O verso de número 6 desse mesmo salmo. Ele quer, sair daquele ambiente onde ele se sente decepcionado, traído, magoado e ferido. E talvez eu esteja falando com alguém que entrou aqui nessa noite assim, se sentindo na alma, ferido por alguém que ele colocava toda a sua confiança, por alguém que ele expressava uma intimidade, mas que foi traído, foi, machucado e ferido por essa pessoa. Mas como eu falei para você, o Senhor tem cura para a tua alma nessa noite. O Senhor tem um bálsamo para passar na tua alma, para que você saia daqui curado dessa dor, dessa decepção, desse sentimento que, aflora na sua alma por causa de algo que te aconteceu. Pelo sentimento que sonda o seu coração, por diversos motivos, meu amigo. Davi está se expressando aqui. Ele está dizendo o que ele estava sentindo, como aquilo machucou, como aquilo lhe feriu, como aquilo lhe deixou para baixo, como aquilo foi para a vida dele, uma surpresa de quem veio. E segundo alguns historiadores, essa decepção, essa traição, essa ferida causada foi por Aitofel. E quem era Aitofel? Aitofel, alguém que as suas palavras, segundo a Bíblia, era como a voz de Deus. Era alguém que tinha, as estratégias, os conselhos, que era 100% certo. Era alguém que ele tinha como alguém que poderia lhe aconselhar. E ele está decepcionado porque Aitofel agora vai se aliar ao seu filho Absalão, naquele plano de usurpar o trono de Davi. Ou seja, Davi agora está se sentindo duplamente decepcionado por alguém que ele estimava uma íntima amizade, confiança, e também pelo seu filho. Davi está ali expressando a dor do seu coração, rasgando a sua alma. Mas para quem Davi está rasgando a sua alma? Para Deus. É o único que pode curar a minha e a sua alma. É aquele que pode ir lá na raiz da amargura,
Conforme diz Hebreu, que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que possa vos previr ou vos tirar da graça de Deus. Davi está se abrindo para Deus. Davi está orando a Deus e falando com Deus. Assim está minha alma, ó Deus. Davi, ele vai expressar essa dor, porque ele sabia que não era o inimigo que poderia causar essa dor. Por isso ele diz, não foi um inimigo que se levantou contra mim, mas alguém que ele tinha um sentimento, no verso 13. Alguém que ele tinha comunhão, que andava com ele até a casa do Senhor. Mas nessa noite, Deus quer vir ao encontro dos decepcionados. Se você é um deles, receba nessa noite o encontro do Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? Você sabe o que significa Emanuel? Você sabe o que significa Emanuel? Abre tua boca, meu irmão, e diga: Deus conosco. É Deus com você, meu irmão. É Deus comigo, é Deus com você. É a visita do Emanuel, Deus conosco. Aquele que pode curar a minha e a sua alma. Jesus Cristo vai curar você nesse sentimento de dor, de tristeza, de mágoa, de ferida aberta por uma decepção. Sabe por que Jesus vai curar você? Porque o próprio Jesus, ele já sentiu na alma a dor da decepção. O próprio Jesus viveu, sabe, nesse ambiente que ele teve aqui na terra, com os seus discípulos, a dor da decepção. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 26, no verso de número 31 e 32, você vai ver Jesus citando uma profecia do profeta Zacarias, no capítulo 13. Ele vai dizer: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele vai perceber que naquele momento, quando acontece essa profecia, os seus discípulos, todos eles o abandonam. Mas tem um que vai se levantar e vai dizer: eu não. Filipe até pode te abandonar. Eu não. Ângelo, tem cara que na hora que o negócio aperta, corre. Eu não. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: você, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia vai dizer que vai acontecer exatamente assim, desse jeito. O verso de número 32 de Mateus 26, Jesus vai dar já um sinal que ele não vai trazer aquilo para a alma dele, para o sentimento de dor. Ele já vai levar para os discípulos já uma palavra de reconciliação. Ele vai dizer: olha, vai acontecer, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou encontrar com vocês lá na Galileia. A Galileia vai ser o lugar da reconciliação, do perdão, da cura, daquilo que vocês me fizeram. Eu vou lhe dar a oportunidade de a gente, sabe, resolver esse problema. E a Bíblia vai dizer que assim acontece. Talvez você entrou aqui assim, meu irmão, precisando liberar nessa noite, para que a sua alma saia daqui curada, uma palavra de perdão. Pastor, você fala isso porque você não é Jesus. E é fácil para Jesus. E é fácil para você que é pastor. Não é. Não é. Mas é um ato de obediência. Assim como o Pai vos perdoou, perdoai vós também. Se vós quereis ser perdoado, perdoai vós também. É um ato de obediência, meu irmão. Se você entrou aqui nessa noite ferido por alguém, decepcionado por alguém, você nessa noite vai sair daqui curado, mas liberando no seu coração o perdão para essa pessoa. Liberando a sua alma desse veneno que se chama mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança. Você precisa liberar, porque talvez você bebeu um veneno
e está esperando que o outro morra, mas quem bebeu o veneno foi você. E o antídoto nessa noite é: libera perdão. Pastor, o que eu faço? Vamos clamar ao Emanuel que está aqui conosco para nos ajudar. Você vai clamar nessa noite, porque você vai arrancar da sua alma essa dor, essa ferida. Porque nessa noite você vai sair daqui decidido a não sofrer mais com essa decepção. A não ficar mais se lamentando por essa situação. Você vai sair daqui decidido, meu irmão, a romper e viver uma vida feliz, uma vida liberta, uma vida transformada. Talvez você esteja aqui decepcionado com Deus. Que é isso, pastor? Sim. A Bíblia vai relatar, lá em Lucas 24, 2 discípulos, que tem como nome dos discípulos no caminho de Emaú. Quantos conhecem essa história? Saíram decepcionados. Eles tinham expectativa, gerava no seu coração que Jesus Cristo era aquele que ia libertar os judeus da opressão dos romanos. Jesus, eles tinham aquele sentimento que Jesus era aquele rei que ia destronar Roma e ia governar todas as nações. Jesus é esse que governa todas as nações, mas não com espada, não com lança, meu irmão. Mas o sentimento deles era esse. Abre a tua Bíblia lá, em Lucas 24. Quero fazer um paralelo a essa passagem. De Salmos. Lucas 24. A dor da decepção era tão grande na vida daqueles 2 discípulos, que eles nem reconheceram a presença de Jesus ali. No verso de número 16, de Lucas 24, leia comigo, diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Tamanha era a decepção. Tamanha era o sentimento de tristeza que pairava dentro dele. Eles não viram, eles não reconheceram aquele que se achegou a eles como Cristo, o ressurreto. Você vai perceber isso no verso 15, que vai dizer assim: aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus se aproxima enquanto eles estão discutindo no caminho, mas a Bíblia vai dizer que não reconheceram, porque os seus olhos estavam fechados, triste. Você já viu uma pessoa deprimida, como é que ela fica? Decepcionada, sempre de cabeça baixa, sempre com aquele ar de tristeza, olhando para o chão, pensativa, sabe, desmotivada. Talvez esse fosse o sentimento que parava no coração desses discípulos. Não perceberam a aproximação de Jesus, que era aquele que falava com ele. Mas Jesus se aproximou deles para curar a sua alma triste, seu coração ferido. A prova que eles estavam feridos, decepcionados, é como eles respondem a pergunta que Jesus faz para eles. No verso 17, 18, leia comigo. Vai dizer assim: então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Isso é a resposta para dar para alguém que quer saber dos acontecimentos. A tristeza era tão grande, a decepção era tão grande, que ele transfere essa dor para alguém que está questionando, perguntando, querendo saber do que eles conversavam. Tu és o único que não sabe de nada. Onde é que tu estava em Jerusalém? Que tu não viste esse acontecimento? Talvez você esteja assim, meu irmão, amargo, por causa de uma tristeza que para no teu coração. Nada para você presta, ninguém presta, ninguém serve, ninguém pode andar ao seu lado. Você está, sabe, uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de ferida, mas nessa noite Deus quer trazer no seu coração a cura, meu irmão. Você vai sair daqui com outro sentimento, com outro semblante. Você vai sair daqui, meu irmão, em nome de Jesus, cantando o hino da vitória. Jesus vai curar pessoas que acham que a promessa não vai se cumprir na sua vida por causa das circunstâncias que ele está vivendo. Tem pessoas que estão vivendo uma situação tão terrível que ele acha que as promessas não é para ele. Não vai acontecer na sua vida por aquilo que ele está vivendo hoje, pelas circunstâncias que lhe cercam. Assim eram esses homens. Eles se esqueceram do que a palavra tinha dito, que Jesus já vinha anunciando quando andava com eles, quando os ensinava. Você vai ver isso lá no verso 19 ao 24. Sabe, a falta de esperança por causa da decepção, que vai dizer, e ele lhe perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Eles já estavam tão decepcionados que eles não acreditavam mais na promessa. Eles disseram, esse Jesus que era poderoso em palavra, em ação, diante de Deus e dos homens, ele foi entregue às autoridades para ser crucificado, e nós acreditávamos que ele era o Cristo, ele era aquele que os profetas tinham profetizado, tinha prometido que Deus ia enviar. Eles não acreditavam mais, por causa da decepção, da dor, da tristeza. Será que tem alguém assim, duvidando do que Deus já prometeu para você? Por causa da circunstância? Será que tem alguém aqui, que entrou aqui assim, meu irmão, descrente da palavra de Deus, porque foi atingido por uma circunstância, por uma dor, por algo que feriu sua alma? Não é, a promessa não vai se cumprir. Nós achamos que ia,
Mas não foi. Ele foi morto. Já há 3 dias. As mulheres que andavam conosco foram lá, até viram. Disseram ela que viram o anjo. E o anjo falou, olha, aqueles a quem vocês vieram buscar não está entre os mortos. Ele vive. Os discípulos que andavam conosco também foram e viram que o túmulo estava vazio. Mas eu não creio mais. Eu não acredito. Por tudo que eu estou passando. Por tudo que eu estou vivendo. Pela dor da minha alma. Porque o sentimento é muito forte, a dor é muito forte. Eu não creio que Deus pode fazer. Está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento está repreendido. Essa sugestão do inferno para a sua vida está repreendido em nome de Jesus. Eu vou liberar uma palavra na ousadia do nome de Jesus, porque ele disse, eis que vos dei autoridade e poder no meu nome. E é no nome dele que eu vou dizer o que ele disse, para aquele que Marta e Maria mandou avisar, que aquele a quem ele ama estava muito doente. E a resposta de Jesus para aquele enviado de Maria e Marta foi, avisa ela, que aquela doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que se manifeste o poder de Deus, eu quero liberar essa palavra para você nessa noite. Essa tristeza, essa dor, esse sofrimento, essa causa que te consome, não é para a tua morte, mas é para se manifestar a glória de Deus na tua vida. Receba, meu irmão, em nome de Jesus. Aqueles homens estavam desacreditados. Não acreditavam mais que Jesus era o Messias, o Yeshua, a promessa encarnada, o verbo que se fez carne, aquele que estava com Deus e era Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, nada sem Ele do que é feito, se fez, estava antes de todas as coisas, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não acreditava, tamanha decepção, porque muitos diziam, se tu és o Cristo, desce daí, porque nós acreditaremos em ti. Salvou-a tanto, salva-te a ti mesmo. Talvez eles tenham sido um dos que pensaram nisso. Fez tantos milagres, ressuscitou mortos, curou enfermos, deu vista cego, transformou água em vinho. Faz alguma coisa para que eu continue acreditando. Talvez seja o grito da tua alma nessa noite, dizendo, Jesus, faz alguma coisa na minha vida, porque está doendo demais. Faz também na minha vida como tu fizeste na vida de um e daquele e do outro, porque eu preciso ver o teu agir na minha vida. Essa noite ele vai fazer. Essa noite ele já está fazendo mesmo. Se você prestar atenção na palavra, preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Jesus vai curar nesta noite, porque a sua palavra é viva, é eficaz. Sabe, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medula, e julga até os pensamentos e intenções do coração. A palavra está te confrontando nesta noite. A palavra está indo no lugar que está ferido, que os médicos não vão poder ver, os exames mais modernos que existem não vai poder identificar. Mas a palavra está indo, meu irmão, porque ela é mais eficaz, ela é viva, ela é poderosa. Jesus vai liberar essa palavra no verso 25 e 26. Jesus vai começar a curar a alma daqueles discípulos,
através da sua palavra. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É Jesus expondo para ele a palavra. E no verso 32 ele vai dizer: e disseram uns aos outros: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus começa agora a tratar a alma deles através da própria palavra. Honestos. Não está dito na palavra, não está profetizado que era necessário que ele viesse, morresse e entrasse na sua glória. E quando Jesus começa a expor a palavra, eles vão reconhecer que o seu coração começa a ter um outro tipo de sentimento. Que sentimento é esse, pastor? Em vez de dor, esperança. Em vez de desespero, eles começaram a ver uma luz de esperança para a tristeza do coração. Ele diz: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele vinha, nos expondo a palavra, as Escrituras. Talvez você esteja aqui com o mesmo sentimento que o profeta Jeremias teve no capítulo 20, no verso 18. Coloca aqui, por favor. Não é só você que pode passar por esse tipo de dificuldade, meu irmão. O profeta Jeremias também teve esse sentimento. O profeta Jeremias, no capítulo 20, e no verso de número 18, veja o que ele vai dizer acerca de si próprio, da tristeza, porque ele estava vendo o que estava acontecendo com a sua nação, com a sua terra, com o seu povo. Ele vai dizer assim: porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consuma de vergonha os meus dias. Em outra palavra, ele vai dizer: para que se consuma a minha alma em decepção. O próprio profeta, ele sente isso ao ver a destruição de Jerusalém. Ele vai se decepcionar com a sua própria vida, com o seu nascimento. Para que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? Para sofrer? Para ver a desgraça? Para, ser tomado por essa decepção? Talvez você entrou aqui assim nessa noite, meu irmão, sentindo que acabou, mas Deus tem algo para fazer na sua vida. Mas Jesus quer mudar esse sentimento e pensamentos que o inimigo da nossa alma tem feito a gente pensar. Como eu falei no começo, um dos nomes conhecido do nosso Salvador, que foi profetizado por Isaías, é Emanuel, o Deus conosco. É aquele que está presente na nossa vida. É aquele que nos garantiu ao ressuscitar. Em Mateus 28, ele diz: todo poder foi me dado no céu, na terra. E eis que estarei convosco todos os dias. Talvez você está com uma tristeza tão grande que você não consegue perceber a presença dele em meio a essa dor, esse sofrimento, essa tristeza. Mas a palavra me garante que ele está com você, que ele está comigo. Quem sabe você ainda está preso a um sentimento de decepção, mas você precisa ser curado dessa dor, dessa ferida, dessa mágoa, dessa tristeza. Mas assim como Jesus tomou a iniciativa de perdoar os seus discípulos, foi Jesus que tomou a iniciativa. Ele cita a profecia de Zacarias. E ele diz: mas vai acontecer. Mas quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galiléia. Jesus já tinha liberado no coração dele a reconciliação. Talvez, meu irmão, você vai sair daqui curado, se nessa noite você decidir no teu coração liberar aquele que te decepcionou, ou aquela que te decepcionou.
sair daqui transformado, com um novo semblante, com uma vida transformada. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Eu tenho dito desde a hora que peguei o microfone, que nós estamos num ambiente do sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Eu estou enfatizando que esse lugar é um lugar propício para a manifestação da glória de Deus. Você crê nisso? Eu estou afirmando categoricamente, meu irmão, que essa noite é a noite do milagre para você, se assim você decidir. Será que você já tem a resposta? Se Jesus perguntar para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Jesus vai perguntar para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Você já tem a resposta? Ou você ainda está em dúvida daquilo que Jesus, ou que você quer que Jesus faça? Essa é a noite da tua cura, meu irmão. Não sai do mesmo jeito que você entrou. Não volta para o teu ambiente familiar com esses mesmos sentimentos. Mas deixa o Espírito Santo derramar o bálsamo sobre a tua alma nessa noite. Deixa Ele tratar essa ferida. Ele sabe como fazer. Ele sabe aonde dói. Ele sabe tratar a mim e a você, acredite nisso. Estou pregando essa palavra porque essa palavra mexeu comigo, porque eu vivi um sentimento igual a esse. De decepção, de dor, de tristeza, de raiva, de ódio, de vontade de matar. Que é isso, pastor? Sim. Ser acusado de ladrão. Ser acusado de alguém que está mexendo no que é dos outros, ele está mexendo. Ser mandado embora por justa causa, por causa dizendo que você roubou uma coisa que você não fez. Ainda tem que provar a tua inocência. De alguém que se dizia teu amigo, batia no teu ombro e te prometia mundos e fundos. Você é o melhor funcionário, você merece isso, merece aquilo. Que dor, que decepção, que sofrimento, que tristeza, meu irmão. Saí tão perturbado, fui como Davi, cego, o coração machucado, ferido, com a alma despedaçada. Brigava com a esposa, briguei com o meu pastor, briguei com os meus amigos, me aconselhava, eu estava com ódio, com raiva. Queria provar de qualquer jeito que eu era inocente. Estava um belo dia saindo para pegar as provas dos lugares que eu trabalhava. Minha esposa queria sair com o carro. Eu falei, não, eu tenho que ir. Quando eu estou para abrir a porta do carro, eu escuto o Espírito Santo de Deus dizendo, deixa tudo e vai para o monte orar. Ainda com a alma ferida, eu ainda consegui escutar o Espírito Santo falar comigo. Virei para ela, toma a chave, vai para onde você quiser, eu vou para o monte. Peguei o 774, fui para o monte de Irajá. Subi aquele monte, fui por debaixo de uma árvore. Chorei igual criança, desesperado, com uma dor, com uma ferida na alma, com um machucado no espírito. Chorei dizendo, Deus, eu não quero essa dor, eu não quero esse sentimento, eu não quero essa mágoa, eu não quero guardar isso dentro de mim, porque o meu coração é o lugar da tua habitação. O Senhor não pode habitar no coração que está assim, Senhor, cheio de ódio, com vontade de matar. Me ajuda, Deus. Acredite se quiser. Eu senti um vento vindo por dentro de mim, meu irmão, me tomando de uma forma, arrancando aquela dor, aquela tristeza, aquela decepção da minha alma.
e me trouxe uma alegria, me trouxe um novo semblante, uma nova esperança, um novo sentido para viver, amar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar mágoa. Eu desci daquele monte decidido a perdoar. Vim para minha casa outro dia, o meu pastor bate na minha porta e disse: Pastor Ronaldo, eu tenho duas boas notícias para o senhor, para você. Qual que você quer primeiro? Eu falei: pastor, se as duas é boa, pode contar para mim qualquer uma. Ele virou para mim e falou assim: olha, minha irmã, ela é encarregada de uma empresa de São Paulo, de produtos de limpeza. E ela tem um pessoal que trabalha para o Guanabara, fazendo limpeza nos caminhões. Ela está precisando de alguém para supervisionar esse pessoal. Eu ouvi, falei: tá bom. E a segunda? A segunda foi que eu falei com a pessoa, e a pessoa vai rever essa tua injusta causa. Tá bom. Está aqui o telefone, liga para lá, que ele vai rever. Falei: tá bom. Liguei, não me atendeu. Liguei, testemunha do irmão que era da nossa igreja, o irmão Walter. O Walter estava comigo, eu liguei, falei: Walter, fica aqui que eu vou ligar na sua frente. Liguei, não me atendeu, não quis me atender. Botou para frente do jeito que ele queria botar. Falei para o pastor: pastor, eu abri uma empresa. E se a sua irmã quisesse que eu trabalhasse como vendedor, até queria, porque como é produto de limpeza, eu vou trabalhar com limpeza, eu poderia vender o produto dela e fazer meu trabalho, já dar certinho. Ele não, ela está precisando de um responsável para tomar conta dos garotos. Não sei se nem se lembra disso. Eu falei: não, pastor, vou botar a empresa para frente. Mas já falei para o pastor, meu coração está livre. Eu não tenho nenhum tipo de sentimento que não seja de amor por ele. De ódio não tem mais, estou em paz. O Espírito Santo de Deus tratou a minha alma. O Espírito Santo tratou a minha alma, meu irmão. Assim como Ele tratou a minha alma, Ele quer tratar a tua alma nesta noite. Você que entrou assim, se sentindo aprisionado por um sentimento, ferido por uma decepção, sabe, não acreditando mais nas pessoas, não acreditando nem na palavra, nem do que Deus pode fazer na sua vida. Mas foi necessário eu rasgar a minha alma para Deus. Como eu falei para vocês, eu chorei na presença de Deus. Eu gritava e dizia: Deus, eu não quero esse sentimento na minha vida. Eu não quero que meu coração permaneça dessa forma. E Deus percebeu a verdade do meu clamor. Será que há uma verdade no teu coração que você quer ser curado, meu irmão, nessa noite? O lugar é propício para isso. Eu não vou te constranger, não vou pedir para você sair do seu lugar. Mas se você tem algo na tua vida para sair daqui transformado, meu irmão, eu queria que você levantasse a sua mão. Igreja, fecha teus olhos. Vamos todos levantar a mão para que ninguém perceba quem é que está aqui nessa forma. Levanta a tua mão, igreja. Todos de mão levantada, mas você que está com esse sentimento aí, como eu falei, o lugar é propício para manifestação da glória de Deus, mas vai precisar de um agir também de você que crer, acreditar que Ele pode arrancar nesta noite essa tristeza, essa dor, essa decepção. Por isso, meu irmão, eu te encorajo nessa noite a você clamar o nome de Jesus. Você pode dizer Jesus, mas diga com toda a força, com toda a fé: Jesus, arranca essa dor, arranca essa tristeza, arranca essa mágoa, arranca esse sentimento e me ajuda a liberar perdão. Vai, meu irmão, começa a liberar no teu coração essa palavra. Começa a pedir ao Espírito Santo para tratar a tua alma. Começa a falar com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu estou assim por causa dessa situação, mas hoje eu fui tocado pela tua palavra. Como os discípulos no caminho de Emaú, que foram tratados pela palavra, pela presença, você nessa noite está sendo tratado pela palavra e pela presença. Não permita sair daqui da mesma forma que você entrou, meu irmão, com esse sentimento, com essa dor, com essa tristeza. Você pode e deve sair daqui sarado e curado,
Por isso começa a pedir: Jesus, Jesus, faça como o cego de Jericó, e grite se for necessário: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha para minha alma, olha para o meu sentimento, Jesus. Olha para essa situação. Jesus, filho de Davi, me ajuda a liberar perdão para aqueles que me ofenderam, para aqueles que me decepcionaram. Eu não quero guardar no meu coração, Senhor, essa amargura, essa dor, essas trevas, essa tristeza. Mas eu quero sair daqui, Senhor, curado pela Tua graça, visitado pelo Teu amor, curado, Senhor, e transformado. Jesus, me ajuda. Senhor, nós queremos orar por essa pessoa que se identificou com essa palavra nesta noite, que está se sentindo assim, Senhor. Ah, meu Deus, decepcionada com tantas coisas, pessoas, amigos, famílias, emprego, profissão, saúde, com a própria nação, o próprio governo, com a própria igreja. Senhor, está se sentindo assim, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite, libera sobre ela. Libera uma palavra, Senhor, que possa mudar esse sentimento, arrancando essa tristeza, arrancando essa dor, arrancando essa mágoa, essa decepção, Senhor. Trabalha, trabalha, Senhor, como Tu fizeste na vida daqueles discípulos no caminho de Emaú. Vem, Senhor, vem como o Emanuel que Tu és, o Deus conosco, o Deus presente, o Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus. Sonda os corações nessa noite. Vê se há feridas que ainda sangram, Senhor, ao lembrar da decepção, ao lembrar, Senhor, da covardia, ao lembrar, Senhor, ó Deus, daquilo que fizeram contra ele, contra ela. Joga por terra, Senhor. Não permita que Satanás venha influenciar os seus sentimentos, Senhor, aflorando o ódio, aflorando, Senhor, ó Deus, a vontade de revidar, de pagar com a mesma moeda. Mas traz, Senhor, traz o bálsamo sobre a vida dela. Visita, seja esse que está aqui, ou aquele que nos assiste nessa noite, ou vai nos assistir, que essa palavra venha entrar no seu coração, como está escrito em Hebreus 4:12, uma palavra que é mais afiada do que a espada de dois gumes, que é apta, Senhor, para entrar, penetrar no mais profundo do seu ser, e arrancar a mágoa, a tristeza, a dor, Deus. Eu oro e te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, se sinta curado nessa noite. Não saia daqui da mesma forma, mas saia acreditando que o Senhor liberou para você, nessa noite, um bálsamo de alegria para o teu coração. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?